Vamos falar de livros novos por aqui, porque chegaram alguns e eu tô doida pra mostrar pra vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. E se você assistiu o último vídeo de unboxing que teve aqui nesse canal, vou deixar até aqui nos cards caso você não tenha visto. Mas eu fiz o maior unboxing desse ano porque eu nunca tinha recebido tanto livro ao mesmo tempo. Só que logo depois dele acabaram chegando mais alguns, que foram esses aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês. Bom, começando pelos que já estão fora da caixa, eu recebi recentemente esse daqui que tá até na modinha, que são os livros de colorir, né? Só que são aqueles Bobbie Goods, acho que é assim o nome, que é daqueles ursinhos fofos. Mas eu acabei recebendo um da School, que foi uma grande aposta deles pra esse ano e que, sinceramente, eu acho que eles acertaram muito, que são os Terry Fofos. Bem, como o próprio nome fala, Terry Fofos traz de uma forma muito fofa os personagens mais marcantes dos filmes de terror que o cinema já viu nos últimos tempos. Então a gente tem aqui Hannibal, a gente tem It, a gente tem Espantalho, a gente tem diversos personagens que nos deixaram com tanto medo, ou não, né, caso você goste muito de filmes de terror e já nem tenha medo mais, mas eu que sou uma pessoa super medrosa, eu até passo direto desses filmes pra não ficar com tanto medo, só que eu não resisti a essa fofura que ficou nesse livro. Se vocês puderem reparar, são exatamente bem fofinhos os desenhos. Eu ainda não colori, mas pretendo. Mas são retratando cenas marcantes de vários filmes desses que são de franquias já bem famosas e vão até fazer você se divertir, não só colorindo, mas também relembrando esses ícones do cinema. Agora, partindo para um romance mais água com açúcar, Rai Tavares apostou num livro de romance que tem tudo a ver com aqueles livros de comédia romântica que a gente adora, que é O Roteiro do Amor. Esse aqui é um lançamento da Verus que eu ganhei durante o piquenique da Verus, que se você não viu aqui nos shorts, eu também postei nas outras redes sociais, né, no Instagram, no TikTok também, que foi uma edição da Verus que eles fizeram de uma forma bem divertida e fora da caixa, para poder falar sobre alguns dos lançamentos da editora, só que de uma forma bem mais acolhedora e com muitas comidinhas gostosas que eu muito gostei e quero demais que eles façam outras edições aqui no Rio de Janeiro. E um dos livros que foram sorteados lá no evento foi esse daqui, que é o lançamento da Rai Tavares. Aqui a gente conhece a história de uma autora, que é a Verônica Nakamura, e ela ficou muito famosa por conta de um livro dela, chamado Ilha do Coração. Esse livro ganhou um convite para poder ser adaptado para as telinhas. Então vai precisar ter um roteiro, né, para poder ser adaptado e tal, escolher quem são os atores que vão fazer os personagens. E a menina, obviamente, vai querer ficar em cima para garantir que a história que ela escreveu, que saiu da cabeça dela, chegue de uma forma bem incrível nas telinhas. Só que ela vai ter que lidar com um roteirista que não acredita muito no amor, é todo rabugento e tal. Eles vão ter uma relação aí meio que cheia de faíscas para poder fazer esse filme dar certo. Se ele vai dar certo ou não, a gente não sabe, só que também tem toda uma química entre os dois e que provavelmente vai mexer não só com a adaptação de roteiro do livro dela, mas talvez a adaptação de roteiro da própria vida da autora. Chegou aqui também alguns livros de suspense e um deles foi O Casal Perfeito, que inclusive já tem adaptação para Netflix. Aliás, já tem resenha dessa série lá no blog. O link da resenha está na descrição desse vídeo aqui, então se você quiser conferir também a resenha, a minha opinião sobre essa série, é só clicar lá e conferir o post completo. E eu estava muito curiosa para ler o livro. Depois que eu assisti a série, já tinha minha opinião a respeito, porque eu queria saber se de fato as coisas iam acontecer do mesmo jeito, que eu não acreditei na forma como as coisas foram resolvidas. Então eu aproveitei, já solicitei o livro que chegou aqui em casa e já vai estar na minha lista de leitura para os próximos meses, então em breve eu volto aqui também para poder dizer para vocês se eu gostei ou não do livro também. E se você não conhecia a história desse livro, O Casal Perfeito traz a história dos Winbury, que moram numa ilha particular deles, e eles estão muito em alta nas revistas de fofocas por conta do casamento do ano, que é o casamento do Benjamin, um dos filhos do Winbury, e ele vai se casar com uma mocinha que não tem tanto poder aquisitivo assim, então já chama atenção por conta disso. No entanto, eles parecem não se importar tanto assim e estão vivendo a felicidade, o casal é muito perfeito, é muito gracinha, os dois pombinhos, e eles estão curtindo cada fase da festa que passa em todos os jornais e revistas, mas
pouco antes do casamento, essa família é abalada com um assassinato, onde a madrinha do casamento acaba desvivendo e é encontrada na beira da praia. E quem teria desvivido a moça? Quem teria o motivo? Os noivos são suspeitos, assim como todos os outros convidados que já estavam lá para a festa, e a polícia tem todo esse trabalho de fazer a investigação. Se eles vão conseguir encontrar antes do casamento, se o casamento vai ser abalado por conta disso, só a gente lendo para saber. Mas uma coisa que já se pode dizer é que de perto nem todo casal é perfeito, e a gente vai descobrir o porquê nesse livro. E agora, o último recebido desse vídeo, mas não menos importante, a gente tem uma caixa que chegou aqui da Record que eu estava muito, muito ansiosa para que ele chegasse. Porque ele traz ninguém mais, ninguém menos do que a nossa queridinha Freida McFadden, que parece uma máquina de escrever livros. Quando a gente menos espera, ela já está lançando mais um. E esse kit tá maravilhoso, principalmente porque ele veio com uma canequinha que é para me acompanhar durante a leitura desse livro, que eu achei sensacional. E com certeza eu vou usar para tomar muito chazinho, muito cafezinho enquanto eu estiver lendo o meu livro. Além de trazer também uma matéria de jornal, não só falando sobre o livro em si, da autora, como também todos os outros que já foram lançados pela editora em forma de matéria de jornal, que eu achei muito legal também. E o livro O Acidente traz a história da Tegan, que é uma pessoa, uma jovem, que está grávida, e ela precisa resolver um problema urgente, então ela sai de casa sozinha mesmo, com o barrigão, que ela tá já de 8 meses, e ela sai estrada fora, dirigindo à noite no meio da neve, e obviamente que isso não vai dar certo. Então ela acaba sofrendo um acidente no meio da estrada, porque a pista está muito escorregadia, e ela está tentando chegar no destino a qualquer custo. Só que ela não vai conseguir, porque quando ela sofre o acidente, ela não tem como andar, né? Nem para frente, nem para trás, ela não pode andar sozinha. Ainda mais com o barrigão dela. E aí ela recebe ajuda de uma pessoa muito estranha, que é um cara todo grandalhão, mas ele aparece do nada para poder ajudá-la, alegando que é um bom samaritano e que ela estaria muito bem abrigada na casa dele e da esposa que poderia cuidar dela, afinal de contas a mulher é enfermeira. Então ela acaba aceitando ajuda, ainda que com muitas pulguinhas atrás da orelha, e ela vai até a casa desse homem. Só que às vezes é melhor você ficar sozinha do que mal acompanhada. Esse, inclusive, é um livro que eu já tô vendo algumas resenhas pipocando, principalmente aqui no YouTube, e eu tô tentando fugir de todas elas. Acabei assistindo uma ou outra, mas eu tô tentando não assistir mais do que isso, que é exatamente para não atrapalhar a minha experiência de leitura, e depois eu venho aqui para contar para vocês qual foi a minha opinião lendo esse livro aqui também, dizer se eu gostei ou não, porque eu já vi que tem uma certa divisão de opiniões pelas redes. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, deixem aqui nos comentários qual foi o livro que mais chamou a atenção de vocês. Se tem algum desses que vocês gostariam de ver resenha por aqui primeiro, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!